Semana que acaba, semana que começa. Na semana passada, as atenções voltaram-se uma vez mais para as negociações entre a Casa Branca e o Congresso relativamente ao aumento do teto da dívida. Mas também tivemos as expectativas de aumentos de taxa de juro a subir, tanto na zona euro como nos Estados Unidos da América. Relativamente às negociações entre a Casa Branca e o Congresso, elas, depois de uma ameaça dos republicanos, digamos assim, no final da semana anterior de abandonar as negociações, eles voltaram à mesa das negociações e durante praticamente toda a semana houve alguns avanços esses que acabaram mesmo no final da semana por dar algum tom positivo, tanto por parte de Biden como por parte de McCarthy, e mesmo já no fim de semana, na noite de sábado, a anunciarem um princípio de acordo que leve ao tal aumento do limite da dívida desejado, de forma a que não haja qualquer incumprimento por parte dos Estados Unidos. Esta semana tivemos ainda as minutas da Reserva Federal, que de alguma forma mostraram aquilo que nós já tínhamos estado a ver, porque mostraram, digamos aqui, uma divisão entre os vários membros da FOMC, alguns a quererem uma aceleração ainda na subida de taxas de juros, outros a dizerem que provavelmente poderemos esperar para ver se o impacto dessa subida de taxas de juros enorme que tem vindo a fazer neste último ano, se vai fazer com que pare de facto a inflação e a coloque nos níveis de meta da própria Reserva Federal, e isto depois de variadíssimas intervenções verbais, algumas delas bastante agressivas, que levaram as expectativas de subidas de taxa de juros a aumentar, nomeadamente com as probabilidades a subir desde há um mês atrás em torno de 10% para uma subida de 25 pontos na próxima reunião de junho, para terminar a semana à volta dos 70% dessa mesma probabilidade de uma subida de 25 pontos na próxima reunião de junho. Por cá, pela Europa, houve mais unanimidade, ou seja, praticamente todos os responsáveis, e foram muitos, aqueles que falaram durante a semana, mostraram-se a favor de continuação da subida da taxa de juros, e aqui de relevo temos, de facto, membros conhecidamente mais dovos, mais brandos nessa política monetária, a juntarem-se também a apontar para mais subidas de taxa de juros, como foi o caso do governador do Banco de Espanha ou governador do Banco de França. Isto também apoiado muito em dados económicos que foram saindo. Por exemplo, os PMIs, que com principal impacto na Europa, mostraram que, enquanto o setor manufatureiro recuou um pouco e continua em território de contração, o setor de serviços, responsável por mais inflação, continua em terreno de expansão e mesmo a aumentar. Isto acaba por dar aqui assim a aumentar a expectativa de subida de inflação, logo para as taxas de juros continuarem em alta. Por outro lado, nos Estados Unidos também tivemos o PCE Core Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed, que também acelerou um pouco os preços nos Estados Unidos, de 0,3 para 0,4 durante o mês de abril. Isso também, obviamente, leva a mais cuidados por parte da Reserva Federal para continuar mais agressivo na sua política monetária. No Reino Unido também tivemos dados da inflação que caíram de 2 dígitos para 8,7%, mas ainda era esperado que caísse mais e não caiu, o que coloca aqui assim também o Banco de Inglaterra em estado de alerta, principalmente quando a inflação core resultou mesmo numa subida de 6,2% para 6,8%. Nos bancos centrais, tivemos alguns bancos centrais, mas de realçar, tivemos o Banco da Nova Zelândia, que subiu 25 pontos, mas anunciou em princípio que seria a última subida de taxa de juros, e o Banco Sul-Africano, o Banco Central Sul-Africano, que aumentou a sua taxa em 0,5%, em 50 pontos base, para tentar defender as quedas que o Rand tem vindo a sofrer. Isto tudo resultou, em termos de mercados
acionistas algumas perdas ou, por outro lado, alguma indecisão. Por exemplo, tivemos na Ásia os mercados em perda, até porque a parte positiva que deu, digamos aqui, uma recuperação nos últimos dias dos mercados acionistas, que foi mesmo no último dia, na sexta-feira, a Ásia já se encontrava fechada e tivemos mesmo o Hang Seng de Hong Kong a ter perdas, que foi liderar as perdas nos mercados acionistas esta semana, ao cair mais de 3,5%. Na Europa também, apesar da recuperação bastante grande que houve no último dia, mesmo assim a maioria dos índices, praticamente todos os índices, terminaram em terreno negativo, com o Eurostock 50 a perder 1,3% e o CAC francês, o CAC 40 francês a perder mais de 2,5%. Nos Estados Unidos tivemos o S&P 500, como vemos por aqui, a terminar em terreno positivo, 0,32%. No entanto, o Dow Jones acabou em terreno negativo, perdendo 1% esta semana, e o Nasdaq a subir mais de cerca de 3% quase. Isto muito à custa, digamos, dos resultados da Nvidia, ou melhor ainda, das projeções feitas para os lucros nos próximos 6 meses, isto muito devido à procura de chips no mercado, por causa da inteligência artificial, em que toda a gente anda à procura, digamos, há uma procura elevadíssima por essas técnicas, o que está a resultar numa corrida, digamos, ao setor técnico, ao setor tecnológico, que está aqui assim a dar algum suporte aos mercados acionistas. Por cá, o PSI perdeu quase 3%, isto com apenas uma das cotadas a terminar em terreno positivo, que foi a Corticeira Amorim, e o BCP a liderar as perdas ao cair cerca de 6%. No mercado cambial, o dólar voltou a ganhar, tivemos o euro-dólar à volta de 1,07 como mínimo desta semana, e o índice do dólar acima de 104. De referir ainda o dólar neozelandês, que apesar de subir do seu Banco Central ter subido 25 pontos a sua taxa de juros, ao sinalizar que terminaria, digamos, este ciclo de aperto monetário, o dólar neozelandês sofreu perdas bastante consideráveis. Nas commodities, tivemos algumas commodities em perda, nomeadamente os metais. Aqui assim o ouro, que foi bastante pressionado tanto pela subida do dólar como ainda pela forte subida das yields obrigacionistas, esta semana que caiu cerca de 1,8%, enquanto o petróleo continua a recuperou cerca de 2%, isto quando há, digamos, algum suporte por parte da possibilidade de haver algum corte na produção por parte dos países da OPEP, apesar de ter havido alguma contrariedade deste anúncio ou de pré-anúncio de cortes por parte do Ministro da Energia russo, que veio dizer que provavelmente a OPEC não iria mesmo proceder a qualquer corte na produção. Esta semana, obviamente que as atenções vão continuar a estar bastante voltadas para o Congresso norte-americano e principalmente também para os dados económicos que vamos ter esta semana. No Congresso, apesar de termos tido aqui um princípio de acordo durante este fim de semana, vai ser muito complicado conseguir passar esse mesmo acordo, isto porque temos que ele vai ter que passar no Congresso, vai ter que passar no Senado, ambas as câmaras, a Câmara de Representantes é de maioria republicana, mas uma maioria bastante frágil. Por outro lado, o Senado é de maioria democrata e também com uma maioria bastante reduzida. Portanto, vai ser um jogo de xadrez, digamos, muito complicado de gerir, um equilíbrio muito complicado de gerir por Kevin McCarthy para tentar passar essa
aumento, esse acordo para o aumento do teto da dívida, de forma a que se consiga fazer antes dos tais, que se transforme em lei antes do 5 de junho, a data de que Janet Yellen, a secretária do Tesouro, deu para que os Estados Unidos fiquem sem dinheiro para cumprir as suas obrigações. Ainda muito importante esta semana, temos os dados económicos. Por exemplo, na Europa vamos ter a inflação, que é determinante para a política monetária do Banco Central Europeu, e a reunião do Banco Central Europeu também já não falta assim tanto quanto isso. E nos Estados Unidos temos os importantíssimos números dos non-farm payrolls do relatório do emprego do mês de maio, que, se for uma vez mais bastante forte, poderá dar mais combustível já às expectativas de subida da taxa de juros que se têm vindo a fazer aumentar durante os últimos tempos nos mercados. Com as reuniões dos bancos centrais a aproximarem-se cada vez mais, obviamente que vamos ter mais intervenções verbais, tanto por membros da Reserva Federal como por membros do Banco Central Europeu, isto provavelmente para tentarem uma vez mais passar a mensagem que têm vindo a fazer durante estes últimos tempos sobre uma possíveis subidas de taxa de juros. Se bem que no Banco Central Europeu o mercado já esteja à espera de facto disso, nos Estados Unidos as expectativas estão a aumentar, mas o mercado ainda não observou completamente uma próxima subida, quando a maioria do mercado esteve durante muito tempo à espera, inclusive, de vários cortes até ao final do ano, que aparentemente começam já a não descontar isso mesmo. Bom, para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!